Beleza, então, pessoal. Vamos começar falando um pouco sobre o algoritmo que a gente vem trabalhando aí, né? Esse algoritmo, ele tem algumas características muito legais. A gente viu que, primeiro, a nossa ideia inicial, né, foi encontrar dentro de um determinado conjunto de dados quem tem a menor nota. Então, o objetivo nosso era quem tem menores notas do que a gente, né? Quantas pessoas teriam menores notas que a gente? Quantos valores são menores que um valor selecionado? E a gente colocou os nossos dados, a gente selecionou aqui um dos nossos alunos, lembrando que a gente está trabalhando com uma classe nota, que representa a nota de um aluno, onde ela tem o nome do aluno e o valor da nota que o aluno tirou. A gente elegeu aí, no caso, o Gui com a nota 5.9, que era a última. A gente só extraiu ele para a gente poder manipular, né, esse objeto aí, caso fosse necessário. E a gente faria a manipulação direta dele. Mas essa brincadeira aqui ficou interessante porque na primeira execução a gente percebeu que a gente conseguia facilmente descobrir quem era menor do que o Gui, né, do que a nota do Gui. Como que a gente fez isso? A gente, obviamente, trabalhou com a ideia de montar um método. A gente montou um método chamado Encontra Menores. Esse Encontra Menores, ele faz o quê? Ele itera o array todo, e aí ele vai comparando se a nota naquela posição que está sendo iterada, se ela é menor que a nota que eu estou buscando, ou seja, a nota que eu estou comparando, a nota do Gui, eu vou contando. E eu vou acumulando as contagens de notas menores. E aí, legal, a gente descobriu nesse exato momento quantas notas são menores. E aí a gente comentou, né? Vamos voltar lá para as nossas notas. Aí você tá lá, tira nota, tira uma nota numa prova, você tem que mostrar para os seus pais, e aí os seus pais falam para você assim: nossa, que nota que você tirou? Você tirou 5.9. 5.9, você não faz nada, você só estuda, você deveria ter tirado uma nota melhor. E aí você pode falar o seguinte agora, né? Com a possibilidade de encontrar as notas que são menores, encontrar as menores notas que a nota que você tirou, você consegue dizer quantas pessoas dentro da tua turma tiveram notas abaixo da sua. Então aqui vamos ver quantas pessoas nós temos na turma, né? A gente tem 3, 6, 7, 8 pessoas. Nós temos 8 alunos. E aí a gente executa o nosso método que retorna a quantidade de notas abaixo da nota que eu passar como informação. E aí, nesse caso aqui, vamos ver. A gente selecionou a nota do Gui e a gente quer saber quantas notas são menores que a dele. 5.9, a nossa média é 6, não chegou na média, mas vamos ver como que foi isso daí, né? A gente tem essa, não é? Aqui contou uma, não é? Duas, 3, 4, 5. A gente tem 5 notas que são menores do que a nota do Gui. Então a gente tem aqui uma, duas, 3, 4, 5 notas menores que as notas do Gui. Se você tem 8 alunos na turma, você falou que tem 5 notas menores que a sua, quer dizer, então, que você está em terceiro lugar na colocação. Ou seja, a gente só tem uma, duas notas maiores que a sua. Então, apenas duas notas maiores que a sua. Isso daí é um fator muito bacana que você pode utilizar para fazer a comparação. Nesse ponto, então, você consegue pensar da seguinte forma: nossa, então quer dizer que eu não fui tão mal. No universo nosso de discurso, dentro do nosso conjunto de dados, a minha nota é a terceira maior da sala. Não foi tão ruim. Dentro de 8 alunos, eu fiquei com a terceira maior nota. Então já começa aí a ter um ponto de avaliação interessante. Então vamos imaginar aqui, né? Se a gente colocasse esses dados ordenados, vamos ver aonde apareceria o 5.9 do Gui. Se você olhar lá o 5.9 do Gui, ele aparece na posição 5. Aí você para e pensa assim: peraí, ele apareceu na posição 5, mas tem 5 menores. Pô, tem 5 menores que ele. Se eu ordenar os dados, ele aparece na posição 5, isso foi coincidência? Eu garanto para você que não foi coincidência.
é sim a posição. A gente acabou de descobrir qual que é a posição que, se ordenado esse conjunto de dados, a nota do Gui deveria ficar. A nota do Gui deveria ficar na posição de índice 5, ou seja, na sexta posição. Lembrando que a gente sempre começa na posição 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficaria na sexta posição de índice 5. E aí a gente consegue saber. Então, se tem 5 menores, a gente está de 0 a 4. Então, a gente tem que pular as posições de 0 a 4. Ou seja, inseri-lo diretamente na posição 5, que é a quantidade de menores do que ele. Puxa, muito bacana. Isso daí é maravilhoso. É uma ideia sensacional. Com essa ideia sensacional, a gente pensou então assim: bom, já que eu sei qual que é a posição que ele está, por que que eu não pego ele e insiro exatamente aonde ele deve ficar? Bacana essa ideia. Fizemos, então, a alteração. A gente pegou o mesmo programa, então só a gente criou uma outra versão para a gente ficar com histórico, né? E a gente modificou o nosso método encontra menores, aonde depois de encontrar, a gente faz o quê? A gente faz uma troca. E essa troca daqui, ela vai trocar o último elemento do meu array, que foi proposital, a gente sabe aonde ele está. Isso aqui foi proposital, a gente fez na mão isso daqui. A gente sabia que estávamos pegando quem estava na última posição do array e a gente está trocando, colocando ele na posição devida, ou seja, na quantidade de menores elementos é a posição que ele tem que entrar. E aí a gente faz uma troca, a gente inverte esses dois elementos de posição, ou seja, quem está ocupando a posição dele agora vai para a última posição. É essa a ideia que a gente está fazendo aqui. Muito bacana isso daqui. Então a gente começou agora a ter essa possibilidade. A gente inseriu o nosso elemento que a gente estava avaliando na posição devida, sabendo-se a quantidade de elementos que são menores que ele. Então, sabendo a quantidade de menores, ou, se você quiser, a quantidade de maiores, você consegue inserir ele exatamente na posição correta. Então, você pegou ele lá na última posição do array, varreu o teu array contando os menores, descobriu esse valor, e esse valor é exatamente o índice aonde a última posição, o elemento que está na última posição deve de entrar. E isso daí eu garanto para você, ele vai estar na posição correta. Opa, ele vai estar na posição correta? Vai. Pior que vai. Então a gente consegue, nesse momento daqui, inserir um elemento na posição correta. Ou seja, a gente sabe que ele teria que ficar aqui. Esse daqui é o nosso objetivo, ordenar, né? A gente está trabalhando com ordenações, então o objetivo maior é criar uma ordenação. A gente conseguir colocar os nossos dados organizados. Mas qual que é o resultado que a gente obteve nesse momento? Então vamos pegar aqui os nossos dados originais. Então, aqui, peguei os nossos dados originais. A gente descobriu que a nota do Gui tem 5 notas menores que a dele. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer a troca. Então, a gente descobriu que essa nota daqui, o 5.9, ele tem 5 notas menores. Então, a gente vai pegar e colocar ele na posição 5. Eu recorto ele daqui, vou lá na posição 5, insiro ele lá na posição 5. Eu fiz essa troca daqui. É isso daí que a gente está elaborando, montando, né? Então a gente faz essa troca de inserir ele na posição correta. Beleza, esse daqui é o nosso array resultante, né? Essa aqui é a nossa saída do programa. Ainda não atingimos o objetivo. Ainda não chegamos no nosso objetivo, que é ordenar o nosso programa. A gente ainda não chegou ali. Então, olha só que legal. Agora eu consigo saber que esse elemento ele está na posição correta. Vou até marcar aqui, ó. Vou colocar aqui entre parênteses a posição. Então, só para fazer referência, estou colocando aqui que
essa posição ela já é a posição correta. Eu não tenho certeza das demais. Pode ser que eu tenha alguma posição que já esteja ordenada, mas essa daqui eu tenho certeza. Então, a posição de número 5 é garantida como sendo a posição que está correta. O elemento que está nela é aonde ele deve ficar. Ele não tem que sair dali, nunca mais. É a posição final que a gente tem. Perfeito. Isso daí é o que a gente esperava, é o nosso objetivo, é o nosso interesse. Muito legal. Perfeito. Então, se eu sempre pegar um pivô e encontrar quem está, quantos são menores do que ele, eu consigo ordenar? Consigo, mas eu acho que ainda isso não é legal. Olhando aqui, a gente poderia fazer da seguinte forma: a gente poderia jogar todos os elementos que são menores do que o elemento da posição 5.9, ou seja, do valor 5.9, abaixo dele, né? Eu poderia colocar todos que são menores à esquerda. Desse lado do array, eu poderia colocar todo mundo que é menor. Eu não estou ordenando, eu estou dividindo, particionando, né? Então, através desse ponto daqui, eu estou colocando de um lado quem é menor e do outro eu estou colocando quem é maior. Essa ideia daí foi implementada e a gente fez isso daí. Então, a gente implementou isso aqui. A nossa implementação começou novamente, né? A gente fez um versionamento, a gente chamou esse novo programa de pivoteamento, que é uma técnica que a gente usa de eleger um pivô, e aí, a partir disso, a gente pode fazer alguma coisa. O que decidimos fazer foi, a gente sabe contar quantos são menores que o meu pivô, a partir dessa contagem, eu sei a posição que ele deve ficar, sendo assim, que eu sei lá a posição que ele deve ficar, o que eu faço? Eu mando todo mundo que é menor que ele ficar antes dele, e todo mundo que é maior, em consequência, ficará depois. Isso daí é natural. Você não precisa pegar e colocar para depois ou colocar para antes. Você sabe que vai ficar para antes dele os menores. Dessa forma, depois dele, só sobrarão os maiores. Isso daí é um teste que você pode realizar, um teste lógico. Coloca valores, eleja o seu pivô, faça o teste da contagem, depois a gente efetua as trocas, você vai perceber que somente mexendo com os menores, automaticamente, menores, pivô, sobrou os maiores. Isso daí vai acontecer. E aí, vamos ver a execução do que a gente fez aqui, né? A nossa execução. A gente executando na mão. A gente começou lá com o nosso array, com o nosso conjunto de dados. Aqui eu só coloquei as notas em formato horizontal. E aí eu transformei o nosso método de encontra menores, modifiquei, depois a gente dá uma olhadinha nele, mas ele tem uma alteração agora, né? E essa alteração é, quando eu encontro alguém que é menor que o meu pivô, eu coloco ele para a esquerda. É isso daí que ele faz. Encontrou alguém que é menor que o pivô, coloco na esquerda. Menor que o pivô, na esquerda. Não é menor que o pivô. Eu não mexo. Não faço nada. Porque só me interessa mexer os menores. Automaticamente, pela ideia do nosso algoritmo, os maiores vão ficar para depois do pivô. Isso daí é garantido aqui na execução. Vamos começar elegendo, então, quem é o nosso pivô. No caso aqui, a gente elegeu quem está na última posição. Eu vou colocar aqui, marcar com um colchete, esse cara aqui é o nosso maior elemento? Não. Ele é o primeiro elemento? Não. Ele é simplesmente alguém que está em uma posição e eu elegi essa posição para poder trabalhar. Eu escolhi aleatoriamente essa posição. Escolhi a última posição por quê? Porque é fácil de fazer. Poderia ter escolhido a primeira. Escolhi a última. Se eu escolhesse a primeira, talvez aí a gente teria que fazer mais movimentações. Mas aí a gente vai ver mais para frente que tanto faz. O pivô que a gente escolher teria que funcionar essa técnica. Não sei se o código que a gente vai desenvolver vai resolver isso daí, mas que é possível, é possível. Então vamos começar aqui com essa ideia. A gente chegou agora, nesse momento, e a gente verificou aqui, ó. Esse cara daqui é o nosso pivô. Então, coloquei ele entre colchetes. É o nosso pivô. 5.9. Perfeito.
Eu vou começar agora uma iteração, vou ir posição por posição, eu vou analisar cada uma das posições. Vou começar analisando qual posição? A primeira, já que eu estou com o pivô lá no final do meu array, então aqui no final do meu array eu estou com o meu pivô, eu vou começar na outra extremidade para ele ir andando para chegar até menor que o meu pivô. Então, peguei agora, ó, comecei a analisar a posição 0. Então, analisando a posição 0 vale 9,5. 9,5 é menor que o meu pivô? Se essa posição daqui for menor que o meu pivô, se o valor que está nessa posição é menor que o valor que está na posição do meu pivô, eu troco. Vou trocar ela de local. Se não for, eu não vou fazer nada. Então, começou aqui. 9,5 é menor que o pivô? Não, não é. Não faço nada por enquanto. Aí eu incremento. Já que esse daqui eu não fiz nada, eu vou para o próximo. Estou analisando agora a posição 1. Então, analisando posição 1 tem o valor 4,2. 4,2 é menor que 5,9? Sim. Opa, legal, encontrei um menor. Já que eu encontrei menor, eu preciso garantir que ele fique à esquerda do meu pivô. Então, eu vou fazer uma troca. Só que essa troca daqui, ela é uma troca bem bacana. Por quê? Eu tenho quantos menores encontrados até agora? Até agora, eu descobri quem é que tem o menor, mas eu ainda não gravei na minha variável menores encontrados. Por enquanto, eu tenho 0 encontrados que são menores que o meu pivô. Se eu tenho 0, olha só que interessante, é a primeira posição. Eu vou pegar e vou colocar ele na primeira posição. Eu estou utilizando esse menores encontrados para ser uma flag, um posicionador, um indexador de todas as posições que são menores que a posição do meu pivô. Sendo assim, eu já sei quantos são menores, né? Eu encontrando, eu vou colocando na quantidade. Então, já sei quantos são menores? Não sei. Acabei de encontrar um, mas eu ainda não contabilizei isso, continua em 0. Já que continua em 0, eu vou pegar ele e colocar na posição 0. E eu fiz a troca do valor 4,2 com o valor que está na posição 0. Quem está na posição 0? Posição 0 é o menores encontrado, é o 9,5. Eu inverto esses dois aqui de local. Então, peguei um, coloquei para cá e o outro coloquei para cá. Inverti os dois de local. Feito isso, eu tenho certeza que esse valor daqui é o primeiro encontrado. Então, eu somo mais um na minha variável encontrado. Beleza, encontrei um menor e joguei para a esquerda. Se acontecer de encontrar um outro menor que o meu pivô, em que posição que ele vai entrar? Olha aqui, ó, selecionado, posição 1. Então, aqui na posição 1 entrará quem é o próximo menor. E eu vou repetir esse processo até chegar no meu pivô. Quando chegar no meu pivô, é o meu ponto de comparação, ele vai entrar na posição correta. Como ele está sendo, a gente elegeu ele por estar na última posição do nosso array, acabou a iteração, acabou o particionamento, a divisão do nosso array em pegamos lá o ponto do pivô, à esquerda menores, à direita maiores. Vamos ver aqui a continuidade. Já que a gente já analisou essas duas posições, a gente vai analisar a próxima. Então, analisando agora a posição de índice 2, ela tem o valor 7,5. 7,5 é menor que 5,9? Não, não é menor. Eu incremento a posição que eu estou analisando agora a posição 3. A posição 3, ela vale 2,5. Então, 2,5 é menor que 5,9? É menor. Bacana. Se é menor, ocorre a troca. Eu vou trocar com qual posição? Então, a posição atual 3, eu tenho que trocar com a posição 1. Olha lá, que eu só encontrei até agora 1. Então, o elemento que está aqui na posição 3, o 2,5, ele vai passar aqui no lugar do 9,5 e o 9,5 vai para o lugar dele. Então, vai ficar 4,2, 2,5, 7,5, 9,5. Vamos ver? 4,2, 2,5, 7,5, 9,5. Perfeito. A gente colocou. Maravilha. A gente está jogando para um lado os que são menores, particionando. Agora que a gente fez isso daí, a gente conta mais um na quantidade de encontrados. Encontramos dois elementos que são menores que o meu pivô. Até agora, a gente está analisando a posição 3, então a gente está analisando até aqui. São esses 4. Vamos contar quantos são menores. 1, 2. São
2 elementos que são menores que o meu pivô. Então, até agora, encontramos realmente 2, está certo. O próximo elemento, se houver e ele for menor que o meu pivô, ele deverá entrar na posição 2, que é exatamente a quantidade de menores que eu encontrei. Então, vamos continuar lá. Posição, analisando a posição 4. Agora a gente começou a analisar essa posição daqui. Essa posição, ela tem o seguinte, ela tem o 2.9. Então, o 2.9 é menor que o 5.9? É menor. Então, vamos fazer a troca. Então, iremos trocar quem está aqui na posição 4, com o valor 2.9, com quem está na posição 2, que é o 7.5. Vai ficar 4,2, 2,5, 2,9, 9,5, 7,5. E aí, beleza, agora a gente tem esse trecho aqui particionado, a gente já separou, colocamos os menores para frente. Quantos menores até o momento? O 4,2, 2,5, 2,9. 3 menores. Incrementou, então, em mais um a quantidade dos menores encontrados e a gente continua. Vamos analisar agora a próxima posição. De 4, a gente vai para 5. Então, da posição 4 para a posição 5 a ser analisada. A posição 5 está com 1,9. Ó, bacana, 1,9 é menor que 5,9. Logo, eu vou fazer a troca. Vamos trocar esses caras de local. Então, eu vou trocar quem está na posição 5 com quem está na posição 3. Então, eu vou trocar esse elemento com esse elemento. E aí, a gente vai ter lá 4,2, 2,5, 2,9, 1,9, 7,5, 9,5. A gente inverteu esses dois de local. Perfeito. Incremento em mais um o meu contador. Agora temos aí 4 elementos que são menores. Continuando a nossa brincadeira, vou analisar a próxima posição, posição 6, ela tem o valor 7,5. Analisando a posição 6, a posição 6 tem o valor 3,7. Analisando a posição 6 com o valor 3,7, 3,7 é menor que o meu pivô, 5,9. Então, tenho que trocar esses dois de local. Beleza, vamos trocar esse cara daqui, então, posição 6 com quem está na posição 4. Então, ele vai trocar aqui o 7,5 com o 3,7. E a gente fez essa troca. Vai ficar lá 4,2, 2,5, 2,9, 1,9, 3,7, 9,5 e o 7,5. Beleza, chegamos aí e encontramos um total de 5 elementos menores que o nosso pivô. Por que que eu já sei disso daí? Porque eu não vou comparar o meu pivô. Não faz sentido. Agora que eu terminei esse processo, o que que eu vou fazer? Terminei, eu vou fazer agora o seguinte. Para fechar o pacote, eu vou colocar o pivô na devida posição dele. Então, agora, finalizaram-se as análises, eu vou trocar o pivô, colocando ele na posição que ele estava. Isso daí a gente já tinha feito no exercício anterior. Então, agora a gente sabe quantos são os menores. Então, eu vou pegar o meu pivô, que está na última posição do meu array, e trocar com a quantidade de menores, que é o 9,5. E aí a gente vai ter 4,2, 2,5, 2,9, 1,9, 3,9, meu pivô, que é o 5,9, e depois o 7,5 e o 9,5, que são os maiores. Se a gente for ver, então, esse cara daqui, que é o nosso pivô, ele está na posição correta. À esquerda dele, nós temos o quê? Nós temos todos os elementos que são menores. Estão organizados? Não, não estão organizados, mas são menores que ele. À direita dele, nós temos todos os elementos que são maiores. Estão organizados? Nesse caso, exclusivamente, estão, mas eu ainda não tenho certeza disso. Então, não sei se estão organizados, mas são os maiores que ele. A única certeza que eu tenho é que o meu pivô é o único elemento que está na posição que ele deve de ficar após todos os dados organizados. Isso daí, então, garante que, até agora, a gente tem esse elemento daqui como sendo o elemento que está na posição correta, está ordenado. Então, beleza, a gente precisa organizar ainda esses daqui. Mas a gente já conseguiu, a partir da escolha de um elemento, através da técnica do pivoteamento, né, de selecionar um pivô, a gente particionar o nosso array em duas metades. A gente tem as metades que são menores que o pivô, a metade que é menor que o pivô e a metade que é maior que o pivô, e eu garanto que meu pivô está organizado. Então, nesse processo, o pivô está na posição correta. Ficou
Muito legal. Já temos aí um processo bem interessante. Joia! Isso daí foi o que a gente viu até a última aula, aqui foi revisão. E a partir de agora, eu falo para você, bem, vamos começar a analisar o que a gente está fazendo, né? Bem, e se eu aplicar a mesma técnica que foi aplicada agora para esse trecho e depois para esse trecho daqui? Se eu fizer essa técnica de pivoteamento para cada um dos lados que eu particionei. Se eu fizer isso, será que vai ter alguma diferença? Será que vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai. Eu acho que a gente consegue organizar melhor os nossos dados. Eu vou fazer somente uma troca que eu acho que é importante nesse momento. O quebra no pivô, ele está particionando o nosso array, né? Então, essa técnica agora está segmentando o nosso array em duas partes, né? A gente tem o pivô, menores que o pivô e maiores que o pivô. Eu vou mudar o nome do método para fazer mais sentido. Ao invés de quebra no pivô, porque não é só mais um momento para quebrar no pivô, a gente está literalmente selecionando dados menores que o pivô e dados maiores que o pivô e colocando cada um de um lado. Então, a gente está particionando nossos dados. Vou utilizar o nome aqui, particiona. Então, a gente está dividindo, particionando os nossos dados. Só isso daí de alteração, só para a gente ver, foi trocado. Vamos ver como que ficou esse método, né? Para entender aqui o que estava acontecendo. O nosso método, agora a gente precisou fazer algumas trocas. O que nós trocamos? Primeira coisa que a gente trocou, a gente estava utilizando o for each do Java 8, né? A gente alterou para utilizar o for convencional, porque eu preciso do índice, né? Então, eu estava querendo aí o índice para poder manipular ele. Perfeito. A gente criou mais uma variável, né, para auxiliar, que é a posição do pivô. A posição do pivô, ela não vai pegar o tamanho do array -1, porque eu posso querer não ordenar todo, né, meu array, né, particionar todo meu array. Aqui a gente pegou início e término, então aonde está, né? A gente tem aqui incluso e excluso, né? Esse cara não entra na nossa contagem. Se ele não entra na nossa contagem, o elemento não está nele, está numa posição anterior a ele. Foi isso daí que a gente fez, término -1, que é a nossa posição do pivô. O pivô está nessa posição. Então, o que nós montamos aqui? A gente primeiro tem que descobrir onde está o nosso pivô. Tanto é que essa característica daqui da nota do GUI, né, que a gente está separando, ela não é mais necessária, porque a gente não vai mais manipular. Eu vou voltar com ela para o local correto. Então, eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui. Então, coloquei ela no mesmo local. Não tenho mais a necessidade da declaração da nota, porque eu não estou pesquisando mais a nota, né? A gente já sabe que a última posição vai ser o nosso pivô. Então, eu vou até colocar aqui, ó, vai ser o nosso pivô. Então, isso aqui será o nosso pivô. E aí a gente já tinha feito a montagem. Não estamos mais com esse novo método de selecionar, pegar um pivô, colocar os elementos menores que ele antes e os elementos maiores deixando depois, a gente não está passando mais o valor. A gente está dando a posição fixa do nosso pivô, sendo a posição última do nosso array. Então, eu não passo mais ela, então não tem necessidade de eu ter lá a nota do GUI separado para facilitar. Não tem mais esse objetivo. A gente vai ter que pegar o nosso pivô. Quando a gente fizer isso, a gente cria um novo objeto do tipo nota, pegando a posição do pivô. Então, estou pegando literalmente a última posição do nosso array e atribuindo ali. É isso daí que a gente está fazendo aqui. Agora que eu sei qual que é o meu pivô, eu posso fazer comparações, né? Eu vou começar no início e vou até o término? Não, não posso ir até o término, porque no término, menor que o término, na última posição, término -1 é o meu pivô. Eu tenho que ser término -2. Como que eu faço término -2? Eu vou até menor que o término -1. Ou seja, menor que a posição do pivô. Beleza, estou indo até
analisando menos um elemento. Então, se eu tenho lá um array de 50 posições, eu vou analisar até a posição 49. Se eu tenho elementos, sei lá, quantos elementos? 17 elementos, eu vou analisar até 16. Por quê? O 17º elemento é o meu pivô. Então, a gente selecionou isso daí. E agora eu posso fazer a comparação, né? Eu posso verificar se, e aqui para facilitar, para a gente não precisar ficar pegando o índice, eu estou pegando e jogando dentro de uma variável nota para ficar muito parecido com o anterior. Então, eu estou pegando notas na posição que eu estou analisando e jogando para dentro da variável nota. Então, nota.getValor menor que o pivô.getValor. Então, nota é menor que o pivô? Se for, a gente troca os dois de local. E como que a gente troca? A gente troca com a posição que a gente está analisando, a gente troca a posição que a gente está analisando com a quantidade de menores encontrados. Começando sempre em zero essa quantidade. Olha lá, menores encontrados em zero. Terminou esse processo de troca, o que a gente faz? A gente diz que encontrou um menor. E aí a gente incrementa. Feito isso daí, a gente implementou o nosso algoritmo. Bem simples. Então é um for e um if. E a gente faz uma troca, né? Uma troca de um por um. E aí, o nosso método de troca, a gente já conhece ele é muito conhecido, né? A gente já tem utilizado ele bastante. E aí acabou. É isso daí. Esse cara daqui, eu acho que a gente fez as correções que eram devidas. Vou salvar ele, gerar um novo compilado e vamos executar, né? Olha só. O nosso pivô é o Gui, que está na última posição. Menor do que a nota dele, nós temos 5 notas. Então, ele tem que estar 0, 1, 2, 3, 4. Opa! Posição 5. Tá certinho. Vamos ver agora os valores, né? Olha lá. 4, 2, 2, 5, 2, 9, 1, 9, 3, 7. Depois dele, 7, 5, 9, 5. Vamos conferir se isso daqui bate com o nosso objetivo, né? Nosso objetivo era esse aqui, ó. Vou colocar aqui mais para cima. Olha lá, 4, 2, 2, 5, 2, 9, 1, 9, 3, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 5. Ou seja, se a gente executar na mão, está dando o mesmo resultado que a gente está executando pelo programa. Correto, está funcionando certinho. Então, a nossa lógica, a nossa execução manual e a nossa execução programada estão batendo, está tudo certo. A gente analisou, viu que está tudo ok. Então, a partir desse momento, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova versão para a gente poder manipular essa nova versão, deixar essa aqui do jeito que está. Eu vou chamar de pivoteamento ordenado, né? Ou melhor, né? A gente está ordenando o pivoteamento através do pivoteamento. Então, essa é a ideia. Ordenando através do pivoteamento. Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Como que eu posso ordenar, né? Bem, a gente fez aqui a eleição do pivô. Tá aqui, né? E aí a gente tem certeza que a gente conseguiu colocar tudo no devido local. Essa daqui foi a primeira execução. Então, vou colocar aqui. Primeira execução, só para a gente saber. Então, essa aqui foi a primeira execução. Perfeito? Primeira execução foi essa daqui. A gente fez a primeira chamada, acho que a execução ficou ruim, né? Primeira chamada do método. Opa! Chamada do método. E o nome do método é particiona. Essa aqui é a primeira chamada do método particiona. A gente chamou apenas uma vez. Eu vou até colocar isso daqui na frente para a gente ver quando que foi essa chamada. Então, esse cara daqui foi a primeira chamada do método particiona. Olha lá, é a primeira chamada do método particiona.
Será que, se eu executar o método particiona de novo, eu consigo ordenar? Então, vamos ver, né? A gente descobriu aqui, a gente chegou nesse ponto de ter dois arrays. Então, esse e esse. A gente particionou, segmentou, dividiu, né? Então, a gente dividiu em dois arrays. Vamos continuar, então. Vou colocar aqui uma segunda execução. Vou chamar o método particiona por uma segunda vez. Então, vamos ver como está o nosso array. Então, vamos começar aqui, ó. O nosso array original era esse daqui. Então, esse aqui era o nosso array original. E aí, agora, a gente vai ter esse array daqui como sendo o nosso array original. Então, o que vai iniciar, né, o que a gente vai começar, é com esse cara daqui. Esse cara daqui é o nosso array original. Eu vou tirar essa marcação daqui, eu vou só fazer uma modificação, vou dar um tab aqui, vou dar um tab aqui, tab e tab. Por que que eu dei essa tabulação? Para a gente saber que esse cara aqui, ele já está na posição correta. A gente não precisa mais mexer com ele. Ele, por enquanto, é quem está na posição correta. Se eu estou executando de novo, quantos menores encontrados? Por enquanto eu não encontrei menor do que ninguém, né? Vamos analisar agora essa parte daqui. Eu vou trabalhar com esse trecho do array. Então eu quero manipular isso daqui. Eu quero fazer agora o trabalho em cima disso daqui. Então, quando a gente começou a primeira vez, a gente começou com todo o array e a gente elegeu um pivô. Eu vou ter que eleger agora esse pivô novamente. Então, olha só aqui, ó. Vamos eleger o pivô. Deixa eu só dar uns enters para baixo aqui, que esse aqui é o nosso objetivo. A gente ainda não está chegando no objetivo. Vamos ter que eleger o pivô. O pivô, ele é o último elemento do nosso conjunto de dados, né? Da faixa de valores que a gente está analisando. Se eu estou analisando isso daqui, então eu vou colocar aqui o que a gente vai analisar. Vamos analisar esse cara. Então, a gente está analisando os dados que estavam aqui na metade da esquerda. Vamos começar a analisar esse cara daqui. Beleza, então seria como se eu tivesse somente esse array daqui. Eu preciso agora fazer o seguinte, eu vou colocar entre parênteses quem está ordenado. Então, esse cara aqui está correto. Está entre parênteses. Vou deixar o colchete para eleger o pivô. Então, entre parênteses, eu estou colocando quem está ordenado. E aqui eu vou só colocar em cima também, para que fique claro, esse cara daqui é o pivô. E a gente trabalhou aí com o pivô em todos os momentos, né? Então, só vou colocar esse cara para a gente saber que esse daqui é o pivô. 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 Então, o pivô estava nessa posição. E aí eu vou deixar aqui só para a gente ver as posições corretas, né? Da onde estava o pivô. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro para a gente poder acompanhar, né? O pivô ficou nessa posição, né? Então a gente já sabe que, esse aqui não precisa, eu coloquei ali embaixo, tá bom. Então, vou tirar esse cara daqui, 1, 2, 3, 4, tá aí. Agora a gente já sabe que o pivô daquele pequeno trecho dali ficou naquela posição. A partir da segunda execução, a gente sabe que esse cara eu não preciso mexer com ele, ele está organizado, ordenado, na devida posição que vai ser a posição resultante dele. Eu preciso eleger agora um pivô novo, primeiro para esse trecho que eu estou analisando, né?
Então, esse trecho que eu estou analisando, eu vou eleger agora o 4 como sendo o meu pivô. Então, vou criar o meu pivô agora nessa posição daqui, ó. Vou fazer o 4 ser o meu pivô. Então, aqui, o 4 é o meu pivô novo. Por quê? Porque eu estou sempre pegando o último elemento do meu conjunto de dados. Então, agora eu tenho um conjunto de dados com 5 elementos e eu tenho um conjunto de dados com 2 elementos. Inicialmente, eu estou pegando quem está aqui desse lado para a gente trabalhar. Então, eu quero trabalhar com o lado da esquerda primeiro. Então, analisando essa metade da esquerda, eu elegi o meu pivô. O meu pivô é quem está na posição 4, então ele está na posição 4. Se eu pegar agora o valor dele, ele não é mais 5.9, ele é o 3.7. Está lá, 3.7. Perfeito. E se agora eu começar o meu processo de análise? Ou seja, se eu chamar agora o meu particiona, começando na posição 0, indo até menor que a posição 5, ou seja, o término sendo o 5, né, que é excluso. Eu vou conseguir eleger esse cara como pivô e a gente vai conseguir achar a posição correta do pivô. E aí a gente particiona isso novamente, em quem é menor que esses elementos e quem é maior que esses elementos. A gente consegue segmentar isso daí. Muito bacana. Então a gente vai conseguir achar a posição correta desse elemento. Vamos fazer então. Vou fazer a execução. Vou copiar aqui somente para a gente pegar o início, né? Então a gente começa a fazer aqui as análises. Vamos começar analisando isso daqui. Agora, eu estou analisando não mais 5.9, agora é 3.7. 3.7. O meu elemento que está na primeira posição é o 4.2. 4.2. E eu testo. 4.2 é menor que 3.7? Não, não é menor. Eu deixo ele quietinho. Não faço mais nada. Lembrando que, como eu chamei novamente o método de particiona, olha lá, uma segunda chamada do método particiona, o contador de menores encontrados é zerado novamente, porque ele é iniciado em 0 dentro do método. Então, começamos lá com 0 encontrados, menores que esse pivô. A gente está chamando ele, a gente elegeu, bonitinho, a gente comparou. Quem está na posição 0 é o 4.2 e eu estou comparando com 3.7. 4.2 é menor que 3.7? Não, não faço nada. Eu incremento para a próxima posição que eu quero analisar, que é a posição 1, que tem o valor 2.5. Então, aqui eu tenho o valor 2.5. 2.5 é menor que o 3.7? É. Se é menor, ocorre a troca. Se ocorreu a troca, então, vamos ver aqui como que vai ficar, né? Agora, o que, que aconteceu? Se esses dois daqui têm que ser trocados, então a gente vai trocar o 3.7 com o 4.2. Perdão, 3.7, ó, desculpa. A gente vai trocar o elemento que está na posição 1, que é o que a gente está analisando, com a quantidade de menores encontrados, que por enquanto foi 0, a gente ainda não incrementou, que é o 4.2. A gente vai inverter esses dois de posição. Então, como resultado, a gente vai ter isso daqui. Esse cara vai passar para essa posição e esse daqui vai passar para essa. A gente inverteu esses dois de local. O meu pivô ainda continua aqui. A gente não manipulou ele, não mexemos nele ainda. Ele continua lá. Beleza, quantos foram os encontrados até agora, então? A gente já encontrou um menor. Então, eu tenho certeza que esse cara daqui é menor que o meu pivô. Então, encontrado um menor. Vamos continuar a nossa análise. A nossa análise agora estava na posição 1, né? A gente estava analisando esse termo, a gente trocou, a gente vai analisar esse aqui, posição 2. Posição 2 tem o valor de 2.9. 2.9 é menor que o meu pivô, que o 3.7? Sim, é menor. Se é menor, a gente faz a troca. Então, faremos a troca. Vamos trocar eles de posição. Então, eu tenho que trocar quem está na posição 2
com a quantidade de menores encontrados. Qual que é? Na posição 1. Então, eu vou trocar esse cara com esse daqui. Vou trocar esses dois de lugar. Então, vamos trocar esses dois de local. Trocando esses dois de local, então a gente vai trocar aqui o 2.9 com o 4.2. Opa, coloquei aqui no lugar errado. Ô, caramba! Vamos fazer direito. Agora sim. Belezinha, trocados os nossos elementos de posição. Trocamos os dois de posição. Já que a gente trocou, quantos são os menores? 1, 2. Esse cara, então, é incrementado aqui e ele passa a valer 2. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a próxima posição. Então, vamos analisar mais uma posição. Agora, analisando não mais a 2, a gente vai passar a analisar a posição 3. Então, analisando a posição 3. Analisando a posição 3, ela tem o valor 1.9, então a gente tem aqui o valor 1.9. E testamos. 1.9 é menor que o 3.7? Sim, é menor. Então, vai ter a troca e a gente vai ter, novamente, esse conjunto de dados aqui, atualizado. Então, vamos trocar esses dois de posição. Então, a gente vai trocar esse cara daqui com esse daqui. Trocado os dois de posição. Beleza. Lembrando que eu vou até a posição menor que a posição do pivô, ou seja, acabaram-se as análises. A gente não faz mais análise nesse momento. Tá tudo certo. Nesse exato momento eu encontrei 1, 2, 3 valores que são menores que o meu pivô. Então eu preciso incrementar menores encontrados, passou a valer 3. Perfeito, de 2 para 3. Parou agora nesse momento, então a gente chegou no nosso momento final aqui, finalizou as trocas, né? A gente não tem mais essas trocas acontecendo de menores que o pivô. Acabaram-se todas as análises, a gente não analisa mais. A partir de agora, nos resta fazer a troca do pivô, colocando na posição que lhe é devida. A gente tem que colocar o pivô aonde ele deve ficar. Então, vamos colocar o pivô na posição correta dele. Deixa eu só copiar igual está aqui, para ficar bonitinho. A gente tem esse cara aqui. A gente estava trabalhando com parênteses aqui. O pivô é esse. A gente é dado uma tabulação. Agora, né, se é a metade que a gente está analisando aqui, a gente vai colocar o pivô na posição correta. Ele tem que entrar em que posição? Ele tem que entrar na posição 3, né? Então a gente, deixa eu copiar a parte de baixo, acho que vai ficar, opa, volta. A gente vai, sacanagem. Vamos copiar isso daqui para ficar igual, né? Mexi, mas eu esqueci que a gente está só analisando esse trecho. Esse cara daqui, então, são 3 elementos encontrados. Ou seja, o meu pivô, ele tem que entrar na posição 3. Eu tenho que fazer essa troca de local. Eu vou trocar ele, que está na posição 4, com quem está na posição 3. Troquei esses dois de lugar. Agora, o meu pivô, ele não está mais na posição 4. Ele está na posição 3. Então, vamos colocar aqui o pivô na posição correta.
Olha lá, o pivô, ele entrou na posição correta dele. Então, beleza, a gente já tem agora que esse cara, ele está organizado, ele está ordenado. Então, vamos fazer o seguinte, ele está ordenado, então a gente vai trabalhar agora com essa referência, né? Então, a gente colocou ele está na posição correta, está lá, ordenado. Então, esse daqui é o nosso resultado, né? Então, a gente tem aí, ó, após a execução, a gente tem o 3.7 organizado e o 5.9 organizado. A gente já conseguiu colocar esses dois elementos nas posições que eles devem ficar. Muito bacana. Então, eu vou só para a gente continuar, né? Vou colocar aqui um espacinho, né? Só para dar uma diferenciada, né? Para a gente ver que esse cara está na posição devida dele. Então, esse daqui, ele está organizado, né? Aí, ó. Belezinha, a gente tem agora ele na posição correta. Então, a gente analisou esse trecho daqui, e esse trecho daqui tá tudo belezinha, tudo joinha, tudo no esquema. Então, temos como resultado esses caras daqui. Então, só para apagar, que não tem mais motivo, para a gente ver. Olha lá. A gente tem esse cara na posição correta e esse cara na posição correta. Ainda temos essa metade que nos faltou, que ficou antes desse elemento, e essa outra metade. Então, a gente tem uma nova segmentação, né? Então, a gente tem aqui uma nova divisão. Vou copiar isso daqui só para a gente ver essa nova divisão. Vou anotar aqui para a gente visualizar, né? A gente tem agora isso daqui. Olha lá que legal. A gente tem quem é menor e quem é maior. Então a gente já tem aqui, ó, menor tá aqui e maior tá lá. Muito bacana. A gente já conseguiu, então, essa separação e a gente tem lá os menores e os maiores que ele. Nesse trecho daqui que a gente está analisando, né? Nesse trechinho de dados. Então, no trecho que a gente está analisando. Então, a gente está analisando essa metade daqui dos dados. Então, a gente está analisando essa metade. Está aí a metade que a gente está analisando. Esse cara já está certíssimo, né? Ele já é um nosso novo pivô, o pivô que a gente analisou. Então, ele tá na posição correta. Olha lá. E a gente tem esses trechos de código, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso analisar essa metade aqui, eu acho que não faz sentido, né? Eu só tenho Ô, Jeff, o código já está salvo. Olha lá, salvei. Já vai sincronizar no Dropbox aqui, já vai estar disponível. Já está disponível. Pode pegar lá, tá bom? Oi, Babi, bom dia. E aí, o que nós temos aqui? Com um elemento só, se a gente tiver um array com um elemento só, não vale a pena a gente, né, fazer nada com ele. Por quê? Eu tenho certeza que um elemento eu não vou conseguir fazer troca nenhuma. Se eu não vou conseguir fazer troca nenhuma, eu garanto para você que esse cara daqui, ele já está ordenado. Opa, peraí então, ó, tenho 1, 2, 3 ordenados. Já ordenei 3 elementos por tabela aí, porque a gente chegou e na hora que particionou ficou apenas um. Ficando apenas um, esse um, ele está na posição que deve de ser, não tem mais o que fazer. Mas eu ainda tenho esse outro trecho aqui, né? E aí a gente finalizou essa execução, a gente vai ter isso daqui. Vamos ver se com essa segunda execução, realmente a gente vai ter esse resultado, né? 25, 29, 19, 37, 42, 59, 75 e 95. Vamos ver se a gente tem realmente esse resultado daqui. Vamos executar, então, o método particiona por uma segunda vez. Eu vou fazer agora, ó, exatamente uma nova impressão. Vou copiar tudo de novo. A gente vai fazer todo esse trecho de novo.
Eu não quero chamar ele de nova posição, vou chamar de nova posição do lado da esquerda. Esquerda. Opa. Nova posição do lado da esquerda. É isso daí que eu vou chamar. Vou fazer aqui, essa aqui é a segunda chamada, né? E aqui a gente vai fazer a impressão. E depois da impressão, também vamos imprimir as notas. Tá aí, a gente vai imprimir as notas. Vou só tirar esses espaços para ficar um conjuntinho aqui, né? Perfeito. Olha lá, um conjunto, primeiro conjunto, segundo conjunto de execução. Então, após a segunda execução, nós temos que ter esses dados. A gente ainda não conseguiu chegar nesse dado ordenado, mas a gente tem que ter isso daqui, né? Então, vamos ver se, compilando, faltou imprime ser escrito corretamente. Imprime sendo escrito de forma correta, belezinha, funcionou. Vamos ver agora. Ele tem que dar esse resultado. Vamos executar. Olha lá. Eu não atualizei a variável. A variável está a mesma. Aí. Uma bobeira estética só. Para ele pular de linha ali para a gente ver, né? Então, vou deixar aqui. Vamos executar. Olha lá o nosso resultado, né? Nós temos como resultado 4,2. Opa, 4,2, 2,5, 2,9. Nossa, ficou alguma coisa muito estranha. Porque ele pegou aqui, ó, 4,2 é o nossa execução. Ficou esquisito. O que está dando de errado? Vamos ver como que está aqui o nosso método, né? Porque ele ficou com as notas do Gui, tudo bonitinho, mas só que não fez diferença, ó lá. Puxa, não mexeu? Claro que não. O que a gente tem que fazer? Olha só o nosso método particiona. Até onde que a gente está indo? A gente está indo até o final. Quando a gente vai até o final, quem que é o pivô? É a última posição. Então, a última posição, 9,5, ele não vai mexer. Todo mundo é menor que ele. Quem tem que ser o novo limite aqui, nesse caso, é esse cara, né? Essa primeira execução vai ser o limite aqui. Então, vamos colocar esse limite aqui. Agora eu estou indo até menor que a quantidade lá que a gente chegou, que é o 5, né? Então, vai de 0 até menor que 5. Compilando, executando. Ó, agora sim. Vamos ver. Só rodar um pouquinho para cima. A gente ficou aqui com os valores 2,5, 2,9, 1,9, 3,7, 4,2, 5,9, 7,5, 9,5. Então, quer dizer que a gente tem certeza que o Vini está na posição correta, porque a gente já tinha, foi nosso pivô. O Gui está na posição correta. Como a gente só tem particionado aqui um elemento, né, nessa segmentação do lado da esquerda, a partição que fica para a direita desse lado da esquerda, ficou interessante, né? Essa metade da esquerda que a gente analisou ficou com um elemento só do lado da direita, esse cara também está na posição. Então eu garanto para você que esses daqui estão nas suas devidas posições. Então, já temos 3 elementos organizados, ordenados, e aí já ficou melhor. Vamos executar agora novamente o particionamento para essa outra metade da esquerda de novo, né? Para a gente ver o que acontece aqui com essa metadezinha da esquerda. Então vamos pegar e ver aqui. A gente vai particionar de novo e a gente vai tentar colocar isso aqui organizado. Então a gente já chegou nesse momento e a gente vai realizar agora uma terceira execução. Então a gente vai executar aqui o particiona pela terceira vez. Então vamos executar ele mais uma vez. Se tudo correr bem, quer dizer então que a gente vai conseguir fazer aí a nossa ordenação. Então, a ideia, o objetivo é chegar numa possibilidade de ordenação. Executando aqui o particiona mais uma vez, então. Então, vamos fazer esse cara aqui acontecer.
Maravilha, vamos lá à nossa brincadeira. Vamos trabalhar com a terceira chamada do particionamento. Então, vou pegar esses dados daqui, vou replicá-lo. Oh, caramba! Vou replicar, tá lá. O que a gente vai ter? Isso aqui a gente não vai precisar. Eu vou trabalhar com isso daqui. A partir desse novo pivô, eu vou analisar essa nova metade da esquerda. Analisando nova metade da esquerda. Tá aqui o que a gente vai trabalhar. A gente vai analisar isso daqui. Esse cara daqui, ele deixou de ser o nosso pivô, né? Ele não é mais o pivô. A gente sabe que o pivô é o último elemento. Então, ó, o último elemento. Acabamos de eleger o nosso novo pivô. Então, a gente vai trabalhar com isso daqui. Então, vamos copiar aqui os dados só para ficar igual. Olha lá. Vamos fazer aqui a cópia. Beleza. O pivô agora está na posição 2. Olha lá, posição 2. Ele é o 1.9. Então, 1.9 é o nosso novo pivô. 1.9. 1.9 é o nosso novo pivô. A gente vai começar, então, fazendo as nossas comparações e analisando, né? A gente vai ter que analisar até quando? Vamos analisar esses dois, são duas análises que a gente vai fazer, porque é até menor que o pivô. O pivô não entra na nossa análise, né? Então, começando agora, a gente pegou aqui a posição 0. Posição 0 tem o valor 2.5, e eu estou comparando com a 1.9. 2.5 é menor que 1.9? Não, não faço nada. Beleza, incrementa para a posição 1. E a gente vai analisar o 2.9. 2.9 é menor? Não é. Eu não faço nada. E aí você fala, ô louco, uma execução da chamada do particiona e eu não faço nada? É, não faço nada. E aí o que a gente tem agora nesse momento? A gente tem exatamente isso daqui, ó. Finalizaram-se as chamadas de análise, a gente acabou todas as nossas análises, ou seja, a gente estava analisando isso daqui. Era esse trecho que a gente tinha que ver. Acabou, a gente não tem mais o que analisar. Já que não tem nada que analisar, só vou colocar aqui a quantidade, né? Como a gente chamou o método, novamente, esse cara está valendo 0. Eu não encontrei nenhum elemento que seja menor que 1.9. Não tem nenhum. O que eu preciso fazer? Finalizaram-se as trocas, trocar o pivô com a posição de menores. Quantos menores que eu tenho? Nenhum. Mas como que eu vou trocar? Opa, trocar ele com a posição 0. Então, a gente vai fazer essa troca daí. Então, a gente vai trocar isso daqui de lugar. Então, a gente vai fazer esse trechinho daqui. Então, como resultado, deixa eu copiar aqui o de cima, vai ser o último, né? Como resultado, esse cara daqui era o meu pivô, né, 1.9. A gente vai trocar ele com o 2.5. Trocou ele com 2.5. Você fala, nossa, podia só ter movido e ficado, né? Mas não, essa é a técnica, é isso que a gente vai fazer. Assim, esse cara, eu tenho certeza que ele está na posição correta, então o nosso pivô veio aqui para a posição correta. E agora eu tenho certeza que para antes dele, eu tenho todos os elementos que são menores, né? Então aqui tem todos os menores que ele. Quantos são menores que ele? Nenhum, né? Vazio. Então eu tenho isso e eu tenho aqui quem são os maiores que ele. É uma estranheza? Não, é do algoritmo, faz parte dele acontecer isso daí, né? E olha só, você tem lá os menores que ele e os maiores que ele. Eu não tenho mais menor, ou seja, quando eu não tenho mais nada, eu não preciso executar. Então, aqui, para esse lado, eu não preciso mais chamar o nosso particiona, né?
Eu não vou mais particionar nada aqui. O que vai acontecer? Eu tenho esse outro trecho, eu vou trabalhar em cima dele. Então, vamos analisar essa nova metade daqui da direita, né? Só que antes de trabalhar com isso daqui, vamos fazer aqui. Analisando metade da direita. Opa. Então, ele tem essa metadezinha aqui da direita. Então, a gente vai trabalhar com ela, olha lá. E aí, a gente vai analisar isso daqui. Então, a gente vai trabalhar com essa análise daqui. E aí, com dois elementos, eu posso chamar novamente o meu particiona? Não só posso, como eu devo, né? Eu tenho que chamar ele. Vamos só colocar essa chamada aqui, essa terceira chamada, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai colocar a terceira chamada aqui. Vamos colocar ela aqui. Esse cara daqui, nova posição da esquerda. Nova posição da esquerda. Então, nova posição da esquerda. Ele vai até isso daqui. E é isso. Vamos ver agora o que aconteceu, né? Compilando. Só para a gente ver. Isso aqui tem que ser o nosso resultado, né? Executando. Olha ali, que legal. 1.9, 2.9, 2.5, 3.7, 4.2, 5.9, 7.5, 9.5. Pô, perfeito. Olha só, nosso particiona está funcionando muito bem. Então a gente consegue agora executar o particiona também nesse trechinho daqui. Se eu executar o particiona nesse trechinho, eu acho que agora eu consigo colocar tudo isso daqui ordenado. Depois só vou executar ele mais uma vez para isso daqui e eu tenho meu array todo ordenado. Então vou ter 5 chamadinhas dele e eu vou conseguir chegar no meu objetivo. É exatamente isso. Então vamos chamar ele mais uma vez. Vamos colocar aqui a chamada dele. Então, vamos chamar ele pela quarta vez. Só que agora, essa quarta vez, vai dar uma mudancinha aí na força, né? No movimento de tudo. Vamos ver como que acontece. Agora, a gente está analisando esse trecho daqui, né? A gente vai eleger o pivô a partir desse trecho. Então, vamos copiar isso daqui. Esse daqui é o trecho que a gente está analisando. O nosso pivô agora é o último desse trecho, esse cara daqui. Então, esse cara daqui é o nosso pivô. Então, vou pegar aqui, vou copiar esse cara daqui para cá. Aí. Joia, o nosso pivô agora é quem está na posição 2. Continua sendo isso daí. Por quê? Porque a gente está indo da posição 1 até a posição 2. A gente não tem que analisar muita coisa. Nosso nicho de análise é só esse cara. A gente só vai comparar esses dois. Então a gente vai comparar com a posição 1, que vale 2.9. Nós vamos verificar se ela é menor que quem está aqui. E se a gente bem lembra, deixa eu só copiar isso daqui também. Quando a gente chama o nosso método particiona, esse cara aqui começa em 0 novamente. A gente não tem elementos menores no meu pivô por enquanto. A gente pegou pivô na posição 2, ele vale então 2.5. E a gente está comparando posição 1 com posição 2.5. Por que posição 1? Porque esse cara daqui já está na posição correta. A gente não vai mais entrar na posição 1. Ela já está exclusa, né? A gente já jogou ela para fora. Então, perfeito. A gente vai fazer essa análise agora. Então, vamos ver aqui o que acontece. Esse cara daqui troca? Não troca. Por quê? 2.9 não é menor que 2.5. Não faz troca. Se não faz troca, acabou a execução. A gente vai fazer o quê? A gente finaliza, finalizamos, não tem mais análises,
E a gente vai trocar o pivô com a quantidade de menores. Quantos são os menores? Olha só que legal. Quantos são os menores? Quantos são os menores? 0. Vou trocar com a posição 0? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não posso trocar com a posição 0, vai dar ruim. Eu tenho que trocar com a posição 1. E aí a gente vai ter um problema nesse trecho de código. Que danou-se agora. Agora o bicho pegou, né? A gente começou aí com um problema. E qual que é o nosso problema? Bem, ele tinha que trocar com a posição inicial, né? Que é 1. Opa, peraí. Ele tem que trocar com a posição inicial? Ou seja, a quantidade de menores começa com o valor do início? A gente tem aí, então, esse detalhe. Vamos ver, vamos colocar na mão e vamos ver o que vai dar. Eu parei a execução aqui na mão, eu quero mostrar o que vai acontecer, né? Então, a gente tem que começar aqui a nossa quarta execução. Então, vamos lá fazer a nossa quarta execução. Nossa quarta execução, ele vai ter uma nova posição. Então, ele vai ter uma nova posição. Estou ainda falando do lado da esquerda, né? A gente está mesmo mexendo na direita, desse trechinho a gente está falando nova posição desse lado aqui. Então, a gente vai mexer com esse cara daqui e eu quero ver o que vai acontecer. Eu sei que esse cara daqui é que eu tenho que jogar para cá. E aí, olha só o que vai rolar. Compilou, executou. Ele deu um array index out of bounds. Deu treta, cara. Não deu certo, não. Até aqui em cima, olha só, foi bem legal. Então, ó, primeiro aqui é a original. Pivô tá na quinta posição. Então, você vai ver aqui, ó, quinta posição. Tá correto, ele saiu da última, foi para quinta. Depois o pivô estava na terceira, então a gente pegou esse cara daqui e foi para a terceira posição, 0, 1, 2, 3. E depois a gente jogou o 1.9 para cá, 1.9. Perfeito, tá aí. E aqui ele deu chabu. Ele não gostou muito do que aconteceu. Vamos ver aonde que aconteceu esse erro, né? Ele deu erro lá no método particiona na linha 196. Vamos ver lá o 196. Ele foi tentar pegar a posição do pivô. Só que aí ele pegou término -1. Problema. A gente tem que ver aqui que esse cara foi a posição 0. Então, ele não é o que eu quero. Essa nova posição, na verdade, ela vai ser aqui, ó. Nova posição da esquerda, mais 1. E eu ainda tenho esse limite daqui, que é a parte de cima. Aí, olha só, agora vai funcionar bonito. Vamos ver agora o que vai rodar aqui. Compilou, executou. Beleza, deu certo agora a execução. Deixa eu só colocar para cá, para a gente ver os valores, né? Então, estavam esses valores e a gente precisaria, então, fazer essa troca daqui. E aí, olha só aqui, ele trocou esses dois de local, mas o 1.9 não podia ter mexido. O 1.9 não podia ter mexido, e a gente mexeu. E aí a gente mexeu no 1.9. E por que que deu isso de problema? Teoricamente, era para ele ter trocado, né? Só para mostrar, era para ele ter trocado esses dois de lugar, mas ele manipulou ainda alguém que está fora. E olha só por que que ele fez isso. Porque os nossos menores encontrados começam em 0. E ele não pode começar em 0. E aí, assim, por que que não pode começar em 0? 0 é o valor dele, corretíssimo, é o valor dele. Só que ele tem que ter um incremento da posição inicial do array. Se a posição inicial do array é 0 mais 0, perfeito, posição 0. Se você sempre começar na posição 0, é 0, e aí você vai. Esse cara daqui, ele tem que começar no início. Se ele começar no início, ele vai conseguir resolver corretamente. Então, vamos ver. Esse cara aqui, começando no início, vamos fazer esse teste, né?
ele vai começar no início. O início sendo zero, nosso contador é igual a zero. Se não for zero, aí a gente tem problemas aí que a gente vai analisar se dá certo. Só mudei isso daí. Os menores encontrados têm que começar na posição inicial da minha faixa de análise do array, das posições iniciais do array. Se o array começa em zero, ele começa em zero. Se o array começa em 1, começa em 1. Se o array começa em 149, ele vai começar em 149. Então, é isso que a gente precisa entender nesse momento. Compilou, executou, e olha lá que legal. Agora sim, ele está certo. E aí, vamos ver. Quando a gente fez essa chamada aqui, ele fez a chamada do nova posição da esquerda mais 1. Ou seja, a terceira execução mais 1. Então, aqui eu vou colocar, só para a gente ver, né? Primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, e esse cara aqui é a quarta chamada. Agora, vamos executar isso aqui e vamos ver, né? Só para a gente ver os valores ali. Olha lá, a quarta chamada. O pivô agora foi para a posição 1. Tá certo, olha lá, o pivô estava na posição 0, 1, 2, estava na posição 2, e ele tem que entrar na posição 1. Trocou os dois de lugar. Olha lá, Thiago com Lucão trocado. Beleza, funcionou. Era isso o nosso objetivo. Então, aqui a gente tem o seguinte. Ele não vai começar em 0, né? Então, ele não começa em 0. Ele começa em 1, que foi o valor que eu passei. Por quê? O anterior foi 0. 0 mais 1 é aqui, né? Então, cadê? Aqui, ó. 0. Eu estou fazendo a posição anterior mais 1. Então, é posição anterior mais 1. Vai começar em 1. Ele deslocou. E aí, vai dar certinho. Agora sim, quando eu fizer isso, vai funcionar. Então, a gente chegou e identificou um problema que até então não existia. Porque a gente só estava analisando para a esquerda, mas sempre começando da posição 0. A partir do momento que eu não comecei na posição 0, probleminhas ocorreram, né? Então, é muito bom você testar o seu algoritmo para você ver aonde que vai dar problema. Nesse caso daqui, vamos fazer a troca. Agora eu posso fazer essa troca numa boa. Então, trocando, a gente vai trocar agora. Aqui vai ser o 2.5 e aqui vai ficar o 2.9. Esse cara daqui é o pivô. Eu tenho certeza que ele está na posição correta. Opa. Aqui. Antes dele, né? Só lembrando, eu vou dar um espaço, porque senão eu não consigo mostrar que ele está analisando esse trechinho daqui, né? Ele está analisando ele com mais ninguém. Então, ele está analisando um conjunto vazio, né? Conjunto vazio. E aqui não. Aqui tem um elemento. Tem lá um elemento. Então, aqui os menores estão vazios, né? É um conjunto vazio, os elementos menores. E os elementos maiores estão ali. O que a gente está analisando está nesse trecho daqui, alinhado ali. Então, aqui você vê que não existem mais elementos para serem analisados. Então, esse lado aqui não precisa. Esse cara daqui, que agora não é mais pivô, né? A gente não vai fazer, por quê? Porque só tem um elemento não tem o que fazer. Ele é o pivô e ele vai trocar com quem? Com ninguém. Então, ele está na posição correta. Logo, esse cara está na posição correta. Se ele está na posição correta, voa lá. Olha só que bonitinho. A gente tem aí que o nosso pivô foi colocado naquela última posição, e aí a gente tem esse trecho todo bonitinho daqui analisado, ó. E aí a gente tem tudo organizado. Até aqui está tudo organizado, ó. Organizado. Isso daqui a gente desceu todo o lado da esquerda e um para a direita lá no final. Se você olhar aqui em cima,
tem esse trechinho, né, dos maiores que a gente não manipulou, não mexeu. Então, a gente precisa ainda fazer esse cara. Vamos fazer essa chamada daqui também, do particiona para esse lado daqui. Se a gente fizer ou chamar a chamada do particiona para aquele lado, ó, a gente vai organizar todo o nosso array. Então, vai ficar tudo organizado a partir da chamada desse cara. Vou jogar esse aqui lá para baixo. Aqui vai ser a quinta chamada e última, se Deus quiser, porque isso aqui é bem cansativo. Chegamos aí na última execução. Ó, quinta execução. A quinta execução, eu só vou pegar esses dados aqui, os índices, né, atualizados. Os índices atualizados são esses, então esses caras aqui estão todos atualizados. A gente tem todo esse trecho de valores aqui organizados, então esses trechinhos daqui estão organizados. Beleza. O que eu preciso fazer agora é analisar esse trecho da direita, né? Então, voltando aqui em cima. Cadê? A gente precisa analisar agora esse trechinho. Então, esse trecho é o trecho que a gente vai analisar. Então, lembrando que tudo isso daqui a gente já fez e já conseguiu colocar em ordem, mas a gente tinha deixado para lá isso aqui. A gente, então, desceu todo o lado da esquerda, direita, quando teve necessidade, e aí agora a gente precisa fazer esse cara daqui. Então vamos lá nessa última execução. Então vamos fazer esse trecho daqui. Só uma questão de organização minha, né? Eu não estou enxergando muito bem onde estão, então eu vou colocar aqui uns. Deixa eu ver se não vai ficar muito. Vai ser assim para eu poder enxergar bem aonde que está. Então, a primeira chamada, segunda chamada. Olha lá, aqui vai ficar legal a terceira chamada. Opa. Aí, só para a gente visualizar melhor esse cara aqui. Onde estão as chamadinhas, né? Tá aí, vamos ter que chamar esse cara aqui. A gente está analisando agora esse trecho, né? Então a gente vai ter que eleger o pivô. Então a gente vai fazer esse trechinho, e nesse trechinho daqui, a gente vai eleger alguém como pivô. Quem que a gente vai eleger? Sempre o último do trecho, né? Então, esse cara aqui vai ser o nosso trecho de análise. Jogar para cá para mostrar o que, que a gente vai analisar, né? A gente vai analisar isso daqui. Tá aí? Então, a gente está analisando essa metade daqui da direita. Agora que a gente já tem conhecimento que o início dele tem que ser o primeiro elemento, então os menores encontrados, ele vai começar aqui, ó, posição 6 até a posição 8. A gente vai de 6 até o final. Então, a posição 6, eu tenho que jogar aqui, ó, posição 6. Vou jogar ela ali. Por quê? Porque ela é o meu início, né? Então, meu início tem que ser jogado aqui. Aí a gente consegue fazer essa análise correta. Então, vou colocar aqui as informações, a gente vai pegar o pivô. O pivô, ele vai estar aqui na posição 6. Posição 6 do meu array. Ele vale 7,5. E aí a gente vai começar nossas análises. Quantos elementos a gente vai analisar? A gente vai analisar até menor que o pivô. Então, somente esse elemento, a gente vai fazer apenas essa comparação. Então, vamos comparar. Então, aqui, olha só, a gente vai comparar a posição 6 com o nosso pivô.
Na posição 6, a gente tem o valor 7,5. E, perdão, o pivô está na posição 7, né? É o último. Opa, tô errando aqui, desculpa. É o 9,5. Aí, ó. Agora a gente vai comparar esses dois. Esse cara aqui, 7,5, é menor que o 9,5? É. Eu vou trocar ele de lugar. Parece estranho, né? Deixa eu ver aqui como que eu escrevi para ficar igual. Troca, ocorre a troca. Opa, Ctrl Z, Ctrl C. Aqui ocorre a troca. E aí ele vai fazer a troca. Então, vamos fazer a troca. É estranho, mas sim, ele troca ele com ele mesmo, né? Ele troca, vai trocar a posição ali. O que que ele vai fazer aqui, né? Vamos ver. Ele vai trocar a posição que a gente está analisando, que é 6. Então, posição que a gente está analisando, que é 6, com menores encontrados, que é 6. E ele vai trocar 6 com 6. Ele vai pegar e colocar esse cara nessa posição. É bobo isso daí? É, mas ele faz dessa forma. Ele fez isso daí. Agora que ele fez isso daí, finalizaram-se as trocas, né? Ele não tem mais quem fazer nada. Então, finalizaram-se as trocas. E aí, ele vai trocar o pivô com a posição, quer dizer, encontrou um menor, perdão, né? Ficou 6 mais 1, 7. E aí, ele vai finalizar a troca. Ele vai pegar e colocar o pivô na posição devida. E ele vai fazer o quê? Vai fazer isso daqui. E aí, a gente tem esse cara aqui na posição correta, esse cara na posição correta, esse cara na posição correta e esse cara na posição correta. E aí, belezinha. Nossos dados, né, estão organizados, ordenados. A gente pode ver, vou tirar essas tabulações que não tem mais necessidade, né? Só para deixar bonitinho. E aí, belezinha, tamanho 8, né? Nosso array é tamanho 8. Com isso daí, olha só que bacana. Vou tirar esses enters. Agora sim, você pode ver, ó, ele está totalmente ordenado, ó lá, igualzinho à nossa demanda, à nossa necessidade. Então, a gente tem agora tudo ordenado. Olha lá que bacana. Esse daí é o nosso resultado final, tudo ordenado, como era de se esperar. Então, o que a gente precisa fazer agora é escrever o código, né? Colocar lá a quinta chamada do particiona. Vamos ver como que vai ser essa chamada. Vou copiar para ficar mais amigável para mim, só para facilitar a minha vida, isso daqui. E agora não é uma nova posição da esquerda, é uma nova posição da direita. Nova posição da direita, nova posição da direita, essa é a quinta chamada. E ele vai começar na nova posição e ele vai até o comprimento. Ele vai da nova posição mais um, porque para a direita a gente soma mais um, porque eu não quero mexer em quem já está, e vai até aqui. Se tudo correr certo, a gente vai ter aí a quinta chamada, né? Quinta execução, e aí a gente vai ter
o novo pivô, a quinta posição vai passar o elemento 7, né? O pivô vai estar lá na posição 7, última posição do nosso array, e aí a gente vai ter organizado, rodando, compilou, executando, 1, 2, 5, 2, 9, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 7, 5, 9, 5. Voa lá, organizado através da chamada dos particionamentos. Então, a gente utilizou a técnica do pivô para particionar e chamamos ela 5 vezes. E ó, todas as chamadas, bonitinho, só para ver, reduzir aqui um pouquinho, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5 chamadinhas. Através de apenas 5 chamadas, a gente conseguiu organizar esses dados. E voilá, tudo lindão, organizado. É isso daí, pessoal. A gente consegue, então, utilizar o nosso método particiona, que ele devolve para a gente aonde o pivô está, né? A posição que o pivô está, e aí eu utilizo a posição do pivô nova, né? Para colocar eles na devida posição. Lembrando que, se eu pegar o meu pivô e colocar em uma posição, a próxima chamada para trás é do início até ela. Mais para frente, eu não conto ela, eu tenho que ir uma a mais. Então, por isso que quando é para o lado da direita, eu somo mais um. Aqui, ó, lado da direita, somei mais um, lado da direita, eu somei mais um. E aí a gente trabalha com o limite que era daqui, que era o limite da esquerda, né? E nesse caso daqui, foi justamente esse limite por causa do... Cadê? Por causa desse cara daqui. Ele era a nossa limitação, né? Então, se a gente enraizou, a gente vai chegar nisso daí. Espero que vocês tenham visto bonitinho, gostado. Depois de uma parada, uma aguinha, a gente volta e a gente dá uma revisada nesse cara e a gente vê o que isso daqui fica bacana e a gente entende como montar esse método de ordenação aí. Eu acho que vocês vão curtir bastante, tá bom? Vou então dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.